Meninas, por que eu sempre pergunto pra vocês quem é você na fila da alta performance? Porque existe realmente três tipos de pessoas. Existe aquele tipo de pessoa que quer fazer algo diferente. Existe aquele tipo de pessoa que está vivendo na média. E quando eu falo viver na média, é você fazer tudo o que os outros fazem. E tem aquelas pessoas que estão deixando a vida te levar. Estão no modo sobrevivência. Então por isso que eu sempre pergunto, todos os dias eu pergunto, quem é você na fila da alta performance? Você que está com a xícara de café na mão, provavelmente essa pessoa com certeza já teve várias atitudes lá atrás para que ela tivesse a oportunidade de estar em casa tomando uma xícara de café e ouvindo informação, ou você é aquele tipo de pessoa que ainda não consegue sair da média, mas está aqui justamente tentando se sobressair, ou você é aquele tipo de pessoa que está deixando a vida te levar, igual a música do Zeca Pagodinho. Eu, por muito tempo atrás, fui assim. Eu fui a terceira pessoa. Na época, quando tinha aquelas lives do Thiago Nigro, acho que tem mais de um ano atrás, eu acordava às 5 horas da manhã, só que ao invés de eu estar lá como era para ser feito, acordar, tomar meu café, tomar meu banho, fazer minhas rotinas, não. Eu estava debaixo do edredom. Sim, estava debaixo do edredom lá, meio assim, ouvindo, não ouvindo. Ou seja, eu estava no modo sobrevivência, tá? Por que eu estou te falando isso? Porque tem tudo a ver com o assunto de hoje. E se você ficar presa no que eu vou te falar aqui, até o final, eu tenho certeza que você vai sair daqui hoje curando 50%, no mínimo, de todas as suas fraturas emocionais. Porque o exemplo foi hoje, tá? Eu já não tava vindo no jogo da alta performance há uns bons meses, tá? Então eu tava acordando a hora que dava, enfim, tava julgando não precisar. E por muito tempo eu fiquei nesse jogo. E esse jogo faz a gente evoluir muito. Então eu digo pra você que hoje, por exemplo, eu acordei às 5h40. Aquele momento que eu acordei, eu tinha uma batalha pra travar entre eu e eu mesmo. Então, da cama pro despertador, eu tive mais ou menos 4 segundos. E aqueles 4 segundos eu tive que tomar uma decisão. Ou eu aplicava o soneca, apertava o soneca, ou eu pegava meu telefone e ia fazer minhas atividades. Qual foi a minha decisão? Peguei meu telefone e fui fazer minhas atividades. 1-0 pra mim. Depois que eu fiz isso, eu tinha uma outra decisão. Peguei o telefone, fui para um outro ambiente de casa, falei assim, nossa. E naquele momento eu estava sem motivação nenhuma, zero motivação. Mas eu tive que tomar uma outra decisão. A decisão era, ou eu deito nessa cama aqui, espero mais 5, 10 minutinhos, ou eu vou pro banho. Naquele momento, coraçãozinho, pessoal, coraçãozinho. Naquele momento eu tive que tomar uma outra decisão. Fui pro banho, 2-0 pra mim. Depois do banho eu estava sem motivação ainda. Sem motivação nenhuma. Eu estava sem motivação. Estava sem motivação. E aí eu tive que tomar uma terceira decisão. A minha terceira decisão foi: ou eu entro no Instagram para ver como está a vida bonitinha de outras pessoas, ou eu vou fazer a minha rotina de meditação. Naquele momento eu peguei meu telefone, tava com ele na mão. Peguei meu telefone, coloquei ele do lado e fui fazer meditação. 3-0 pra mim. E mesmo assim, eu estava sem motivação. Quando eu terminei minha meditação, estava um pouco melhor. Foi melhorando. Eu tive um outro impasse. E o impasse era: eu levanto, faço meu café e faço a minha rotina de leitura, ou eu entro no Instagram para continuar vendo a vida linda e maravilhosa de outras pessoas?
enquanto a minha não está ajustada como eu quero. Naquele momento eu peguei, tava com o telefone na mão de novo, o que eu fiz? Larguei ele de lado e fui terminar a minha rotina. 4-0 para mim. Por que eu tô te contando isso? Porque mesmo estando 4-0 para mim, a motivação ainda não tinha vindo. A minha motivação está começando a vir agora. Porque quando a gente fala de motivação, a gente fala de ter um motivo para a ação. Só que esse motivo é você quem cria. Então eu tô falando para você o seguinte, que hoje cedo eu acordei e a maioria de vocês, ao invés de estar 1-0, 2-0, 3-0, 3-0, está levando de lavada. Está apanhando de lavada. Lembrando, a nossa dose de cafeína diária é cafeína, realidade e motivação. Então primeiro vem a realidade para depois você ter a motivação. O que eu tô te contando é que hoje, a minha jornada da manhã, teve muita realidade. Foi muita briga comigo mesmo. Tá? Então eu tive que vencer de mim de 4-0 para mim estar aqui. Se tivesse ficado 2-2, eu não estaria com tanta energia como eu estou aqui. Se tivesse ficado 0 para mim, 2 para mim mesmo, para esse sabotador, às vezes eu teria atrasado, às vezes eu não estaria bem aqui, estaria com boné, estaria de qualquer jeito aqui porque eu acordei atrasado. Esse seria eu. Essas pessoas que vivem apanhando da vida, e quando eu falo apanhando da vida, não é da vida, é de você mesmo. Essas pessoas vivem do jeito que eu estou te falando. Vai de qualquer jeito, enfim, do jeito que der, estamos chegando, estamos atrasados. Entendeu? São pessoas que estão no jogo da sobrevivência. E por que essas pessoas estão no jogo da sobrevivência? Porque com certeza existe fraturas emocionais. Olha só o que nós estamos falando aqui. Ontem uma seguidora chegou... Então, pessoal, por que eu contei isso pra vocês? Porque eu só consegui ter esse tipo de atitude que eu tive hoje. Isso é um dos exemplos. Tá? Isso é um dos exemplos. Eu só consegui ter a atitude que eu tive hoje porque eu entrei e estou num... comecei e ainda estou num processo da minha cura das minhas fraturas emocionais. Só que primeiro, para mim ter essa cura, primeiro eu preciso ser. Então assim, por que eu falei isso para vocês? Porque por muito tempo eu fui vencido por mim mesmo, tá? Por muito tempo eu fui vencido por mim mesmo. Então assim, o jogo é quantas vezes eu tenho que me vencer ao acordar para que eu comece a ter um tipo de motivação, entendeu? Quantas vezes eu preciso me vencer? Eu hoje tive que vencer pelo menos 4 vezes. Eu tive que bater em mim de 4-0 para mim estar bem aqui com você. Então não ache que as coisas vão cair do céu, entendeu? Você vai acordar linda, leve, feliz, maravilhosa para você dominar o mundo. Não, primeiro você vai ter que bater em você mesmo, de 1-0, 2-0, 3-0, 4-0, 5-0, 10-0 se for preciso, para que você comece o seu dia, tá? E ontem eu recebi uma mensagem de uma seguidora. Na verdade ela deixou uma caixinha de pergunta. Ela falou assim: Eduardo, a repetição de padrão, ela só acontece porque veio do passado, lá da minha criança interior, ou ela só acontece na atualidade? Gente, fraturas emocionais, tá? Fraturas emocionais. O que eu quero dizer com isso? Vamos voltar para o relacionamento. Fraturas emocionais. A maioria de vocês, quase todas, não tem sucesso dentro do relacionamento ou não tiveram no último relacionamento porque existe uma criança ferida aí dentro, tá? Existe uma criança ferida. Como assim, Eduardo, criança ferida? Porque na sua infância você viu, ouviu e sentiu muita coisa, tá? Muita coisa que você acaba repetindo na sua fase adulta. Eu, por exemplo, Eduardo, tá? Eu tive a ausência da minha mãe na minha infância. Então eu cresci sem a minha mãe. Por mais que eu tive a minha avó, por mais que eu tive outras mulheres perto, eu cresci sem a ausência da minha mãe.
o que aconteceu? Na minha fase adulta, quando eu ia me relacionar com outras mulheres, eu tendia, né, eu tinha uma leve tendência, uma pesada tendência de repetir um padrão. E qual era esse padrão? Eu começava a me relacionar com aquelas pessoas e colocava elas no posto de mãe, porque eu não tive mãe. Fratura emocional, ó. Uma fratura emocional. Eu colocava ela no posto de mãe. Então aquela pessoa, por que os meus relacionamentos nunca davam certo? Porque eu sempre queria uma mãe, eu não queria uma mulher. Só que isso era inconsciente, tá? Isso era inconsciente. Isso era inconsciente. Então eu sempre queria uma mãe. Eu não queria uma mulher. Obviamente, com o tempo, aquilo não dava certo. Porque ela não conseguia suprir aquele buraco, aquilo que estava me faltando. Porque ela só queria ser minha mulher. Obviamente não dava certo. E isso ficou sendo cíclico até os meus 26 anos de idade. Todo relacionamento que eu entrava, acontecia isso. Até que eu tive a oportunidade, como você está tendo agora, de curar 50% dos meus problemas, que é o que você vai ter hoje. Se você passa por esse tipo de coisa, você vai ter. Outro exemplo. Já tive alunas que foram excluídas pelo pai, que viveram com a ausência do pai. Acabaram crescendo e quando se relacionam, assim como eu, tendem a colocar o homem como pai, não como homem. Isso inconsciente, tá? Isso inconsciente, não é no consciente. Porque se fosse consciente, você não faria isso. Se tá fazendo sentido para você, coloca assim. Fez sentido. Se para você tá se encaixando em uma dessas histórias, coloca assim. Fez sentido. Porque na sua infância, você viu, ouviu... Vamos dizer que você, enquanto criança, enquanto menina, enquanto menino, é como se fosse um computador. Como se você fosse um computador com HD em branco. Com HD em branco. E o único contato que você tem para absorver informação é com a sua família, com seu pai, com a sua mãe, com seus irmãos, tios, avós, são essas pessoas. Então você, com HD em branco, tá? Com HD em branco, você tá vendo, ouvindo e sentindo tudo. Então você quer absorver, você quer encher o seu HD. E você acaba enchendo de informações que não são suas. Você acaba enchendo de comportamentos que são da sua família, dos seus ancestrais, pessoas que já passaram pela sua... pessoas que já... Seu pai trouxe comportamentos do pai, enfim. Você acaba absorvendo esse tipo de comportamento, esse tipo de característica. Entendeu? Você acaba absorvendo aquilo. Então é aquilo que você aprende. Logicamente, aquilo não é seu. Aquilo é de outras pessoas. Assim como aquilo não era do seu pai, aquilo não era da sua mãe. E eles vieram absorvendo aquilo através dos seus ancestrais. Entendeu? Veio absorvendo e veio passando. Por isso que a gente julga que nossos pais não são felizes no relacionamento, não são aquilo, são frustrados em alguma área da vida, porque eles vêm trazendo coisas que não são deles. E assim é você hoje. Você trouxe até aqui coisas que não são suas. Coisas que você absorveu naquele HD que não são suas. A notícia boa é que um HD de um computador, você pode formatar ele e adicionar novas informações, novos comportamentos, novas características. Essa é a informação boa. Fácil é? Não, não é. Você precisa do quê? Vamos supor que hoje você tenha um computador. Tá? Vamos supor que você tenha um computador hoje. E você queira formatar ele. Você precisa fazer duas coisas. Duas coisas muito importantes. A primeira coisa, aprender algo que você não sabe sobre formatação, para que você vá lá e reconfigure o seu sistema. Ou então você precisa pagar para uma pessoa ir lá fazer isso para você. Não tem outra forma. E o que você está tendo aqui comigo durante esse mês de julho é uma oportunidade de você aprender a como reconfigurar o seu HD. Entendeu? Então saiba que hoje as suas fraturas emocionais advêm de coisas que você aprendeu lá atrás.
de formas erradas, formas que não faz sentido para você. A notícia boa é que você mesma pode resolver isso. Você mesma pode resolver isso, desde que você faça 2 movimentos. Aprenda algo que você não sabe, que é o que você está fazendo aqui, ou então pague alguém para fazer para você. Nesse caso das fraturas emocionais, você não pode pagar para alguém fazer para você, mas você pode investir seu tempo e às vezes investir seu dinheiro sim, para aprender um método, que te tira do ponto A e te leva para o ponto B. Temos também exemplos, tá? Temos também exemplos. Então essa é a notícia boa. Que isso que está passando na sua vida hoje não é seu. Tem cura. A notícia boa é essa, né? O que eu quero dizer para você é o seguinte. Mulheres, por exemplo, que cresceram em um ambiente onde a mãe sempre foi muito submissa ao pai. Sempre foi muito submissa ao pai. O pai às vezes batia, o pai às vezes maltratava, o pai às vezes traía. E aquela criança, ela foi crescendo naquele ambiente. Tem 2 tipos de pessoas que têm resultados. Tem 2 tipos de resultados para pessoas assim. Algumas mulheres criam uma blindagem muito grande referente à imagem masculina e acabam se masculinizando demais, buscando a independência fora do comum. E aí a gente fala de energia masculina e feminina, mais para frente a gente vai falar sobre isso. E essas mulheres tendem a se relacionar, olha só, essas mulheres tendem a se relacionar somente com homens femininos. Homens passivos, tá? Homens passivos, homens que não têm voz ativa. No começo isso é legal, isso é ok. No começo isso é legal, isso é ok. Só que vão passando-se os tempos, ela começa a pensar assim, nossa, que saco esse relacionamento, esse cara não tem voz ativa, esse cara não tem decisão, esse cara não faz nada, eu sou mãe desse cara praticamente, eu tenho uma outra mulher em casa. Esse é o pensamento que ela tem. No começo é ok, porque ela fala assim, estou no domínio, mas com o tempo, ela acaba se frustrando. Entendeu? Ou então acontece o inverso. Ela começa a repetir o padrão da mãe. Ela começa a entrar sempre em relacionamentos abusivos. Porque foi o que ela aprendeu lá atrás. Ela viu aquilo, ela viveu dentro daquilo. E ela acaba repetindo o padrão, buscando pessoas que ajudem ela a resolver algo que ela não resolveu lá atrás. Eu costumo dizer que toda fratura emocional existe um ganho secundário. Uma vez eu atendi uma aluna, na época eu trabalhava coach de emagrecimento, tá? Coach de emagrecimento, não sei se você sabe, eu já pesei quase 200 quilos. Uma vez eu atendi uma aluna e ela sofria, logicamente, com excesso de peso, muito excesso de peso. Ela já tinha tentado remédio, já tinha tentado balão intragástrico, já tinha tentado um monte de coisa. Não tinha dado certo. E aí a gente foi trabalhar desenvolvimento pessoal. Olha só pra você ver. Emagrecer, desenvolvimento pessoal, sim. Até porque eu consegui fazer isso depois que eu trabalhei aqui. Tá? Trabalhei aqui. Quando a gente fala trabalhar aqui, a gente trabalha fraturas emocionais. E aí, o que acontece? Ela foi conversando, a gente foi trocando ideia, primeira sessão, segunda sessão, terceira sessão, sempre trabalhando, sabe, essa questão de emagrecimento, e ela nunca conseguia se permitir. Até que um dia a gente fez uma indução, a gente fechou os olhos e aí a gente fez, um movimento para ela voltar no passado, ver como era a infância dela e tudo mais, e aí ela lembrou que ela havia sido abusada sexualmente por um primo, se não me engano era por um primo. Ela havia sido abusada sexualmente, logicamente que foi toque, essas coisas, ela lembrou dessa situação. E naquela época a criança dela ficou ferida. Houve uma fratura emocional muito grande. Ela não falou pra ninguém, só que ela foi crescendo com aquilo. Ela foi crescendo com aquilo, e o subconsciente dela, a parte inconsciente, ficou gravada aquela fratura. Então o que o inconsciente dela fazia com ela? Contava para ela uma narrativa da seguinte forma: come mais, porque quanto mais você comer, mais você vai ficar feia e menos possibilidade dos homens te atacar e fazer aquilo que fez com você quando você era indefesa
quando você era indefesa? Entendeu? Ninguém vai te querer, ninguém vai fazer isso com você. Então existia um segundo ganho, existia um ganho secundário, tá? Existia um ganho secundário. O sobrepeso dela estava maquiado não pelo problema de finanças, não pelo problema, enfim, problema que ela estava contando, etc, etc e tal. É porque ela estava contando isso para ela mesma. Fica gordinha, porque aí ninguém vai te tocar, ninguém vai te querer. Mas isso ela não tinha consciência. Isso ela não tinha consciência, mas naquele dia, olha só para você ver que interessante. Naquele dia a gente trouxe isso pro consciente dela. A partir do momento que ela despertou que esse era o problema, 50% foi curado. 50% foi curado. 50% dos problemas dela foi curado, porque ela simplesmente tirou a venda. Então ela tinha esse segundo ganho secundário, entendeu? Ela tinha esse segundo ganho secundário. E quando ela descobriu isso, ela falou assim, poxa, agora faz sentido. Eu não preciso ter medo de outros homens. Eu não preciso ter medo de eu não preciso ter medo de outros homens. Você está entendendo? E aí foi onde ela começou a jornada dela de se reconectar com ela mesma. Enfim, o resultado final eu posso te dizer que ela emagreceu. Ela emagreceu, entendeu? Ela não teve que esperar uma doença grave para que ela tivesse uma reprogramação feita automaticamente. Ela entendeu aonde estava o problema, ela entendeu a causa. Porque antes ela tentava tratar somente a consequência. Qual que era a consequência? A consequência dela era ela não conseguir fazer dieta, entendeu? Ela não conseguia fazer dieta, ela não conseguia fazer algumas coisas. E assim também são pessoas, olha só pra você ver, e assim também é você naquele relacionamento seu que está fracassado. Assim também é você naquele relacionamento que está fracassado. Por que, Eduardo? Como assim? Existe um ganho secundário. Existe um ganho secundário. Tá? Para você estar num lugar que está doendo e você se permanece naquela dor, é porque tem um ganho secundário. Alguma coisa que a sua criança não resolveu lá atrás, você está tentando resolver. Alguma coisa que a sua criança lá atrás não resolveu, você está tentando resolver. Repetição de padrão. Repetição de padrão. E essa repetição de padrão foi seu pai repetindo, sua mãe repetindo, seus avós, bisavós, blá 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 blá. Eles vieram repetindo isso. A notícia melhor ainda é que eles não tinham acesso a tanta informação como você tem hoje, porque hoje você está na era da informação. Eles não tinham acesso a isso. Então hoje você não tem sucesso na sua área de relacionamento porque existe uma repetição de padrão muito forte. Muito forte. Você já sabe me identificar, me falar qual que é a sua repetição de padrão?